perdoa transgressões e não se lembra do pecado. Vinde a Ele, vós que estáis cansados, porque nele há descanso. Ele perdoa transgressões. Ele perdoa transgressões e não se lembra do pecado. E não se lembra do pecado. Redimido pelo sangue do Salvador. Redimido por sua misericórdia, como estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, estou salvo em Jesus. Quão grande é seu amor por mim. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Ele sacia o meu anseio. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, 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 redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Nós saudamos nesse domingo de manhã novamente todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mutuamente que estão ligados via internet
para essa contemplação bíblica da palavra com e através do irmão Frank, saudamos de coração. Nós agradecemos por todos os desejos de bênçãos de muitos irmãos mundialmente que nos alcançaram. Nós estamos ligados no amor de Deus, apesar da pandemia e apesar do corona. Eu leio uma palavra da Escritura do Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 1 a 6. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Während sie nun hierüber ratlos waren, standen plötzlich zwei Männer. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Até aqui, esta preciosa palavra. Nosso Senhor ressuscitou. Ele recebeu a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Ele atuou essa vitória. Ele fez tudo por nós. Ele vive. Assim, ele disse aos seus discípulos, ele disse: eu vivo e vocês também vivereis. Que o Senhor possa, através da sua palavra, que nós em breve ouviremos, abençoar, fortificar a nossa fé e nos preparar para a sua vinda em breve. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração. Que privilégio que nós podemos ouvir a palavra de Deus nesta forma, embora profundamente entristecidos que não podemos nos reunir em encontros, em cultos. Em todos os últimos anos, os cultos a Deus na Sexta-feira Santa e Páscoa foram os mais importantes em todo o ano, mas nós somos gratos ao Senhor que nós podemos ler as mesmas passagens bíblicas e tudo o que nós teríamos dito numa reunião, nós também hoje podemos dizer. Que graça crer como diz a Escritura. Que graça de
poder vivenciar a sexta-feira, o sábado e o domingo. Na sexta-feira santa aconteceu a crucificação. No sábado, o Senhor esteve nos lugares profundos da terra e proclamou aqueles o que na cruz havia acontecido. E no domingo, bem cedo, ressuscitou, e todos que estavam ordenados para a vida eterna com ele ressuscitaram e apareceram a muitos na santa cidade. Irmãos e irmãs, a redenção é uma realidade divina. E como nós frequentemente dissemos, o nascimento do Redentor, o ministério do Redentor, tudo realidade divina aqui sobre a terra. A crucificação, a ressurreição, a ascensão, tudo realidade divina. E nós somos gratos ao Senhor que o retorno de Jesus Cristo é ou será uma absoluta realidade divina. Todos que adormeceram em Cristo serão ressuscitados, e nós que vivemos e tivermos restados seremos transformados, e juntos nós seremos arrebatados em direção ao Senhor. Nós ainda leremos 2, 3 passagens bíblicas que se referem a esse dia, a ressurreição do nosso amado Senhor, e aquilo que diretamente após aconteceu se refere a isso. E pedimos ao Senhor que Ele possa se revelar a nós, assim como naquela época Ele, após a ressurreição, Ele se revelou aos seus, e como está escrito em 1 Coríntios 15, já nos primeiros versículos até versículos 6 e 7, que o nosso Senhor não somente apareceu a alguns, mas a 500 irmãos e irmãs de uma vez. Amados, nós agradecemos ao Senhor por todas as congregações, todas as reuniões que tivemos, nas quais o Senhor esteve presente. E nós partimos do princípio que o maior e mais poderoso atuar de Deus está diretamente diante de nós, e que o Senhor se mostrará como ressurreto, que tem todo o poder no céu, ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele se revelará e completará a sua maravilhosa obra de redenção, trará a conclusão, mas também faz parte que no domingo de Páscoa, brevemente leamos as passagens, a primeira de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 a 9, por favor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E no seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas a seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Irmãos e irmãs, quão precisamente tudo foi descrito, o que naquela época aconteceu. Sempre houve testemunhas que podiam relatar a outros o que o Senhor, pela graça, havia feito. E como tudo, de acordo com a Escritura, se cumpriu. Ó, quão gratos somos pelo Antigo e Novo Testamento. Quão gratos que no Novo Testamento a profecia bíblica do Antigo, literalmente, a palavra pela graça se cumpriu. Vamos ler ainda de Marcos, o capítulo 16, versículo 14 a 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ou mensagem de salvação, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. Também, por isso, somos de coração gratos. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Quem não crê a Deus, quem não crê que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, quem não crê nisto, despreza a Deus e jamais poderá ser salvo. A fé em Jesus Cristo é o mais importante na vida, e a verdadeira fé, então, é confirmada pelo batismo. Quem crê e for batizado, então, a obediência faz parte da fé. Assim agradecemos ao Senhor pela clareza da sua santa palavra. Então lemos ainda de Lucas 24, Lucas 24, versículo 25 a 27. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Podemos ainda ler Lucas 24, versículo 38 até 40, por favor. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Eu sou, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Graças seja ao Deus vivo. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é tão preciosa. Justamente quando se trata de nosso Redentor, para que o que aconteceu em ligação com a crucificação, com a ressurreição, com a missão que o Senhor deu à congregação, nós hoje voltamos à origem, de volta ao princípio, como se nós estivéssemos diretamente lá, onde tudo aquilo que nós lemos acontece, não somente aconteceu. Também no nosso tempo, Deus fez grandes coisas. Vamos ler ainda de Lucas 24, os versículos 47. E em seu nome, e convinha que dissesse as palavras quando estava convosco, tudo
tinha que se cumprir o que na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos estava escrito de mim. E em função do seu nome tem que ser pregado arrependimento para o perdão dos pecados a todos os povos. Primeiramente, todavia, em Jerusalém. Graças seja ao nosso Senhor. Eu repito, para nós, a palavra de Deus tem tal significado. Tudo o que foi dito e escrito nos foi, pela graça, revelado por Deus. E, amados irmãos e irmãs, também o que se refere na fé e o batismo, os ensinamentos fundamentais da congregação do Novo Testamento, assim temos que simplesmente reconhecer que em todos os séculos passados, especialmente desde a reforma religiosa, houveram avivamentos. Nós não queremos mencioná-los com seus nomes, mas um dos avivamentos foi do exército da salvação, que surgiu então a partir desse. E se pensamos que o fundador, ele não voltou à ordem missionária, mas a 1 Coríntios 1, versículo 7, onde Paulo escreveu: Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar a mensagem da salvação. E esse fundador, ele se referiu a esse versículo bíblico e em toda a sua vida, sequer uma vez, ele batizou aqueles que se tornaram crentes. Simplesmente ele simplesmente deixou valer o batismo da igreja, da aspersão, porque em uma única passagem bíblica ele mal compreendeu. Paulo, ele foi de lugar, ele viajou de lugar a lugar, ele sequer podia ficar para colocar anciãos, para batizar. Ele deixou Timóteo para trás para que ele colocasse anciãos. Mas como um ser humano chega a isso, que prega a redenção e mesmo assim rejeita o batismo? E se então formos aos outros, nomes não deveriam ser mencionados, mas o grande avivamento batista, eles se apoiaram no versículo de Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, que o batismo tem que acontecer e que a promessa vale para aqueles que são chamados e que diretamente nos tornar crentes, e no batismo eles recebem o Espírito Santo. E até o dia de hoje, em nenhuma igreja batista da terra houve um culto a Deus no qual fosse orado pelo batismo no Espírito. Simplesmente
a passagem bíblica foi mal compreendida. Então, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, diretamente com o batismo, recebido o Espírito Santo, ponto. Irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar, quando leio a história das igrejas, quanto esforço homens de Deus fizeram, e mesmo assim, as verdades fundamentais não as compreenderam por revelação, mas com o intelecto eles entraram dentro da coisa. E se eu ainda penso o que eu vivenciei em Erzhausen, na escola bíblica, eu fiz uma visita e lá eu fui ao lugar das gravações ou na recepção, quero dizer, estava debaixo do termo do Filho de Deus, estava escrito em letras garrafais, Provérbios, capítulo 8, versículo 26 e 27. Tu és o primeiro, a primícia da minha criação. No princípio da origem, eu te criei. E esta passagem bíblica aplicaram no Filho de Deus, que então foi criado e depois nascido na eternidade. Somente teriam que ler que acima de 20 vezes nos Provérbios a sabedoria é falado, enfatizado a sabedoria é realçado, e pegaram essa passagem bíblica e foi mal compreendida, aonde no Novo Testamento, a partir de Mateus 1, versículo 1, até Apocalipse 22, poderia haver tal comparação. Irmãos e irmãs, simplesmente tem que ser dito, sim, tem que ser enfatizado que não mais vivemos nos dias da reforma religiosa e não nos avivamentos que desde essa época aconteceram, também não mais no avivamento pentecostal que acabou fazendo surgir ou se tornando um movimento carismático, e a maioria daqueles que se fizeram milionários proclamam um evangelho da prosperidade. Sim, esse evangelho da prosperidade. O que deve-se falar a respeito de tudo isso? A Santa Escritura dá a explicação. Nós agora, todavia, nós nos voltaremos àquilo, o que Deus fez no nosso tempo. Nós não sabemos somente o que há 2000 anos, na Sexta-feira Santa, no sábado e no domingo de Páscoa aconteceu. Nós sabemos que o que aconteceu após, como o Senhor por 40 dias passou 40 dias com ele e com ele falou sobre o reino de Deus, e como então ele deu a promessa: permanecei em Jerusalém até que sejais preenchidos com o poder das alturas, porque deveis ser meus testemunhos.
Eles eram testemunhas do seu sofrimento e morte, testemunhas que o viram após a ressurreição. Com ele comeram e beberam. Amados irmãos e irmãs, uma testemunha tem que ter visto algo e ouvido, vivenciado algo. E assim, nós agradecemos a Deus, o Senhor, que Ele, após o poderoso movimento pentecostal, avivamento pentecostal, que em 1906, de forma especial, teve seu progresso, e Los Angeles se tornou bem conhecido através disso, mas também outros países e cidades puderam relatar daquilo que Deus fez também em nós aqui na Alemanha. Graças seja ao Senhor por isso. Mas agora, a esse ponto poderoso, o que nos ajudaria se soubéssemos o que o Senhor fez naquela época, que ele abriu a compreensão dos seus discípulos para a Escritura. Se ele não abrir a tua e a minha compreensão para as Escrituras, estamos reunidos com Ele no seu nome, está Ele no nosso meio, pode Ele, através de Moisés e dos Salmos, falar conosco através do cumprimento da Escritura. São as nossas reuniões, cultos a Deus, nas quais o nosso Senhor está no nosso meio e nos revela a palavra que, que vale para a conclusão da congregação do Novo Testamento. Irmãos e irmãs, nós temos que chegar ao nosso tempo. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, pela promessa que Ele deu no Antigo Testamento, confirmou no Novo. Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17, versículo 11. No Antigo Testamento, vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias. Ele tornará o coração dos pais aos filhos, e então o coração dos filhos aos pais. Quão claro o irmão Branham falou sobre isso. Em Lucas 1, 16 e 17, ele indicou para isso. Através do ministério de João Batista, os pais do Antigo Testamento foram direcionados à fé dos filhos do Novo Testamento. Lucas 16, 16. O reino de Deus agora é pregado. E João fez a ponte do Antigo para o Novo Testamento. E então, o segundo cumprimento, o coração dos filhos de Deus para a fé dos pais ser trazido de volta. É isso. A fé dos pais. Hoje
Somente há uma única mensagem de salvação divina, e ela consiste de que todos os ensinamentos bíblicos que foram proclamados na igreja primitiva e aplicados e praticados sejam colocados novamente à luz do candeeiro, e que a congregação de Jesus Cristo saia de todas as tradições, de todo engano, de todo cativeiro babilônico, sejam guiados para fora e entrem na santa palavra de Deus, de volta a ela, sejam introduzidos de volta a ela. Este é o ministério do irmão Branham. Esse foi o ministério do irmão Branham. Deus o enviou para esse propósito, que a última mensagem fosse trazida, e a última e a primeira tem que estar em concordância. A primeira doutrina, ensinamento sobre a divindade, tem que estar de acordo com a última. O primeiro batismo no cristianismo original, na primeira pregação em Atos dos Apóstolos 2, na fundação da igreja neotestamentária, tem que estar de acordo com o batismo que cumprimos hoje, 100% de acordo. Tudo, e eu repito, seja divindade, batismo, Santa Ceia, todos os ensinamentos bíblicos foram restaurados 100%, tudo trazido no lugar, colocado no lugar correto, no contexto correto foram trazidos. Podemos mencionar algumas datas. O dia 11 de junho de 1933 foi um dia especial que nós mencionamos frequentemente, quando o irmão Branham estava fazendo o primeiro batismo no rio Ohio, e então a nuvem sobrenatural desceu com um poderoso bramido, e então ecoou a voz, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. O irmão Branham teve outras vivências sobrenaturais, seja o 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor ele apareceu na luz sobrenatural que preencheu o seu quarto, desceu. O irmão Branham estava sentado e tinha a Bíblia diante de si, e levantou-se que nem um pulo, e naturalmente estava surpreso, e as primeiras palavras do anjo foram: não temas, eu vim da presença de Deus, foi enviado a ti para te passar a missão. Como a Moisés foram dados 2 sinais, também a ti serão dados 2 sinais. E se não crerem no primeiro sinal, então eles crerão no segundo sinal. Nós falamos sobre isso e escrevemos sobre isso,
que esse homem de Deus, de fato, teve experiências, vivências com o Senhor ressurreto, e nós agradecemos ao Senhor de coração por isso, que fomos colocados em ligação com esse ministério. Uma data ainda, o dia 20 de janeiro de 1950, quando o irmão Branham, diante de 8.000 pessoas em Houston, no Coliseu de Houston, ele estava falando, e então foi feito um debate e pessoas do jornal, repórteres, estavam lá. Um pregador batista veio até a plataforma e rejeitou o dom de cura que William Branham havia recebido de presente, especialmente do Senhor, e disse: isto não tem mais, não existe mais hoje. O tempo dos apóstolos já chegou ao fim. E quando o debate estava chegando ao seu fim, o irmão Branham foi chamado para a plataforma, e vocês sabem o que aconteceu lá. As palavras vieram sobre os seus lábios: prezados amigos, amados irmãos e irmãs em Cristo, eu não estou aqui por minha própria missão. Eu estou aqui porque tenho um chamado divino e recebi uma missão de Deus para trazer a mensagem. E os fotógrafos fizeram suas fotos, e vejam lá, a coluna de fogo desceu. Vocês todos conhecem a foto com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Quando ele disse: eu não estou aqui para dar testemunho de mim mesmo, ele que me enviou dará testemunho. E nesse momento apareceu a glória sobrenatural de Deus apareceu. Irmãos e irmãs, nós podemos ir de data até data, de experiência a experiência, de vivência a vivência. Deus, o Senhor, simplesmente se preocupou que após a partida do irmão Branham, a mensagem divina pudesse ser carregada a todo mundo. Irmãos e irmãs, é difícil para mim dizer isso mais uma vez, mas vocês todos chegaram a saber o que aconteceu aqui em nós, na congregação, no fim dos anos 70, que o chamado foi colocado em dúvida, de fato, com a formulação: de fato, o Senhor falou com ele? De fato, ele ouviu a voz do Senhor no dia 2 de abril de 62? Isso dói para mim e sinto pena de todos aqueles que deram ouvidos ao inimigo, mas de fato
chegou até o ponto, eu sequer gostaria de mencionar, mas em todo caso, que zombaram do chamado e ainda e a vivência com a ceifeira. Foi escrito um relato inteiro debaixo do termo ceifeira, ato da ceifeira. Me denominaram de anticristo e assim por diante, e assim por diante. Muitos ouviram disso, que a igreja local não passou pela mais dura provação e que Satanás havia tentado destruir tudo e tentou desacreditar o chamado que ele havia feito. Mas graças seja ao Deus vivo, nós olhamos para os últimos acima de 40 anos e podemos testificar que o Senhor, de forma maravilhosa, guiou, falou. Sim, eu penso nisso, nas vivências maravilhosas, também na vivência em Varna, na Bulgária, quando fui guiado para o paraíso, e na entrada, o coral de homens à minha esquerda estava, e o Salmo 34 foi cantado. Se eu lembro de todas as maravilhosas vivências, se eu olho para isso, também isso com a ceifeira. Vocês podem ver quantas vezes o irmão Branham falou da ceifeira, e todos sabem que no tempo novo pode cumprir uma tarefa inteira. Ele bate o trigo e já separa o trigo e o joio do trigo, tudo em uma passada, não 2, 3 vezes, mas já de uma vez só, numa passada. E irmãos e irmãs, eu digo diante de Deus o Senhor, se tornou escuro e veio temor sobre mim, como se tudo fosse chegar ao fim. Quando o Senhor então disse: meu servo, entre na ceifeira, está determinado para você, e traga então a colheita. O que um irmão Frank pode, por isso, que o fiel Senhor concedeu tanta graça, talvez não encontrou nenhum outro, e falou então pessoalmente a mim e me deu a missão. E irmãos e irmãs, nós vivemos agora num tempo de espera, e o trigo está sobremaduro, foi semeado, o sol da justiça raia. Não se deixe segurar por aquilo que exteriormente acontece na terra. Não, nós estamos na presença de Deus e tudo chega à madureza. E eu vos digo, quando eu vi esse campo de trigo poderoso, já sobremaduro, as eiras já estavam inclinadas para baixo, e não havia nenhum abrolho, nenhuma erva daninha nesse campo de trigo. Isso diretamente me chamou a atenção. E então veio o momento quando eu disse: ó Senhor, já é tarde demais, eu não posso mais fazer a colheita. E nesse momento abriu
uma abertura nas nuvens escuras, e como se o sol 7 vezes mais forte brilhou sobre o campo de trigo, e então a colheita foi trazida. Deus, o Senhor, Ele cuidou de tudo, e especialmente para aqueles que passam ao largo do chamado divino, até aqueles que zombam sobre isso. Que dor é feita ao Senhor, que a sua decisão é dado risada disso, e como se jamais houvesse acontecido, é apresentado. Mas o Senhor é fiel e verdadeiro. Ele, em todos esses anos, me concedeu a graça para se preocupar por todos que pecaram de tal forma, mas mesmo assim, Deus abençoa os verdadeiros crentes. Há simplesmente 2 grupos: as virgens prudentes e as virgens nécias. E deixe-me, em humildade, dizer: todas as virgens prudentes não entrarão nessa ação de difamação. Em todas as circunstâncias, respeitarão o chamado e envio divino e confiarão no Senhor, que Ele faça tudo bem. E nós chegamos agora ainda ao ponto, vocês sabem, está em Mateus 24, versículo 45, escrito: quem é o servo fiel e prudente? Ainda aí é uma pergunta. Quem é? E irmãos e irmãs, se nós voltamos ao princípio, João Batista sabia precisamente quem ele é, de acordo com a palavra de Deus. Uma voz que clama no deserto: endireitai as veredas do Senhor. Isto ele pôde falar livre e abertamente em João 1, versículo 23. O irmão Branham, claro e abertamente, pôde dizer que no seu ministério as promessas de Elias se cumpriram e que ele cumpriu a sua missão. Hoje nós não mais precisamos perguntar quem é o Elias que deveria vir antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos precisamente quem foi que trouxe a mensagem divina, que nos guiou de volta a Deus. Da mesma forma, simplesmente tem que ser dito que agradou ao Senhor. Essa data eu escrevi muito bem, quando o Senhor, em Edmonton, me exclamou as palavras: meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, te determinei para distribuir o alimento no tempo certo. Isto é tão verdadeiro quanto Deus vive. E isto, em todos esses anos, apesar das zombarias, das piores difamações, que até vão até adúltero e homossexual, e
até anticristo, até sedutor da noiva, tudo lá o que foi dito e espalhado, e mesmo assim, há as virgens prudentes que não ouvem a essas ações de difamação de Satanás, não caem nisso, mas vivenciaram o que Deus nos últimos acima de 40 anos fez. Nós somos gratos a Deus o Senhor. Agora somente ainda a pergunta: quem é prudente, quem é nécio, quem crê a Deus e quem crê aquilo o que Satanás disse a Eva, passou dúvida a ela? Deveria Deus de fato ter dito? Deveria Deus de fato ter falado com ele? Todos que ouvem ou caíram nessa mentira satânica eternamente se arrependerão, e todos que creram o que Deus, pela graça, em todos os 55 anos, desde 1966, o que Deus fez, nós somos gratos a Deus por isso. E para dizer isso ainda, no dia 1º, 2, 3, 4 de abril, nós chegamos a esses dias. Deixe-me ainda dar isto como testemunho. No dia 10 de abril de 1966, os meus olhos viram o irmão Branham no caixão. Eu fui ao cemitério e ao salão, onde subi os degraus de madeira e vi o irmão Branham dentro do caixão. No dia 10 de abril de 66, no dia 11 de abril foi o sepultamento, mas, e aqui vem, todavia, eu fui saudado. Nós estamos aqui para a ressurreição. Nós estamos aqui, é Páscoa. Páscoa é ressurreição. E nós esperamos pela ressurreição do profeta. Acima de 2 horas, cantaram, somente crê, nas asas de uma pomba branca. Eu somente chorei, eu não cantei junto. E nessa situação do sepultamento, eu somente chorei. Para mim, o mundo espiritual havia se quebrado, o profeta não estava mais aí, e agora deveria ser sepultado. Mas, irmãos e irmãs, eu vos digo uma coisa: quando então, após o sepultamento, voltei ao meu quarto de hotel, diretamente antes de me sentar, veio a paz de Deus sobre mim, sensivelmente, e falou no meu coração: agora o teu tempo chegou de ir de cidade a cidade, de país a país, para proclamar a mensagem divina. E justamente isto eu fiz de acordo com a missão, de acordo com o chamado, de acordo com o envio, pela graça eu fiz. Eu hoje, com o coração sincero, posso dizer: Senhor, deixa o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram
o cumprimento daquilo que tu prometestes. E nós todos sabemos, o Senhor prometeu que o Evangelho seria pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. E justamente assim nós temos a promessa que a última mensagem divina mundialmente seria proclamada, e isto, pela graça, aconteceu. E nós somos gratos de todo o coração por isso. Também esta consideração seja permitida pela causa daqueles que afirmam que o irmão Branham, ele trouxe a mensagem a todo mundo. No tempo do irmão Branham, o maior homem de Deus, ele esteve precisamente 12 países da terra, ele pregou, e em exatamente 15 países ele colocou os seus pés nas suas viagens, e em todos os lugares foram reuniões evangelísticas que o irmão Branham teve em todos os outros países. Sequer uma vez ele esteve na Finlândia, na Alemanha, ou na Suíça, ou na Índia, ou na África do Sul, aonde quer que seja, ele falou sobre o tempo do fim, sobre a mensagem, sobre o batismo, sobre a divindade. Somente reuniões evangelísticas com o dom da cura, mas desde a sua partida, todo o conselho de salvação de Deus foi proclamado. E eu digo no nome do Senhor, não haverá mais um segundo mensageiro, nem uma segunda mensagem haverá. Esta é a última mensagem, o último chamado. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Por favor, amados irmãos e irmãs, pertençam às virgens prudentes que agora preenchem as suas lâmpadas novamente com óleo e creem em cada revelação que Deus deu, aceitam a Ele, ao fiel Senhor e Deus, seja trazida a glória. Pela Páscoa, a glória que houve uma sexta-feira santa e também o sábado que Ele desceu e aos perdidos pregou, e então tomou cativeiro a prisão e deu dons às pessoas. Tudo se cumpriu de acordo com a Escritura, e tudo acontece agora de acordo com a Santa Escritura. Deus, Ele enviou o seu servo e profeta William Branham. Nós aceitamos a mensagem e a proclamamos mundialmente, e também isto ainda seja no fim enfatizado. Eu não tenho mais saudações, mas todos saudaram de toda a Europa, de todos os países, de toda a terra. Todos os irmãos que servem na palavra deixam saudade de coração. Então, pela graça de Deus, nós até aqui fomos guiados, e nós podemos dizer: se eu também não sei o caminho, tu o sabes bem. O teu plano está pronto já está preparado. Ao nosso Deus seja dada a glória. Ele deu a promessa de estar conosco todos os dias até
o fim do mundo, Ele deu a promessa que nós, no seu retorno, estaríamos sem mancha e sem ruga, lavados no sangue do Cordeiro, purificados na palavra de Deus, santificados através da palavra, através do sangue, na presença do Deus vivo. O Senhor tem uma congregação dos primogênitos e irmãos e irmãs. Fiquem firmes, permaneçam fiéis. Terá valido a pena também, nesse tempo de provação, ter ficado fiel. E nós partimos do princípio que o Senhor nos reunirá de novo, nos dará reuniões nas quais o seu poder, de forma poderosa, se tornará revelada, e Ele mesmo, o Senhor mesmo, Ele finalizará a sua obra de redenção, como Ele terminou a sua obra de criação. Ao nosso Deus seja a glória e o louvor trazido em toda a eternidade, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Noch gibt es viel Herzen, die es nicht verstehen. Ainda há muitos corações que não compreendem. Warum wir so froh können sein? Por que nós podemos estar tão alegres? Uns, dass bald wir den Herrn werden Nós nos alegramos porque em breve podemos ver o Senhor sehen, Glanze und Schein. em verdadeiro brilho Das macht das so froh e glória. Isso faz-me ficar tão feliz. Isto faz que eu possa estar tão feliz. O meu Salvador virá e me levará para o lar. Isso faz que eu possa estar tão contente. Wir singen mit Freuden den Jubelgesang. Nós cantamos com alegria o cântico de júbilo. Manchen es auch nicht gefällt. Mesmo se a alguns isso não agrada, Der Heilige Geist wirkt den Sang und den Klang. o Espírito Santo atua Hat uns o zum hino e Loben o tom bestellt. e já nos determinou para o louvor. Isso faz que eu possa estar tão contente. Isso faz que eu possa estar tão contente. O meu Salvador vem e me leva para o lar. Isso faz que eu possa estar tão contente. Auch in neuen Zungen, in himmlischen Também com novas línguas, singt Gottes Volk durch o povo de Deus canta através do Espírito die Lieder vom Siege des Lammes os cânticos da vitória do Cordeiro, dadurch es den Heiland hochpreist. que glorifica o Senhor. Isso torna que eu possa estar tão alegre. Isso faz que eu possa estar tão alegre. Vem o meu Salvador e me levará para o lar. Isso faz que eu possa estar tão alegre. Herr Jesus, du König auf göttlichem Thron, Senhor wir Jesus, dürfen uns Tu Rei deiner sobre o so trono, freuen. nós podemos nos alegrar tanto de Bald Ti. wirst du hinser bei den männlichen Sohn, das lässt uns im Himmel schon sein. Isso desse já está no céu. Isso
faz que já possamos estar tão contentes. Isso faz que eu possa estar tão contente. Vem o meu Salvador e me leva para o lar. Isso faz que eu possa estar tão alegre. Isso faz que eu possa estar tão alegre. Isso faz que eu possa estar tão alegre. Vem o meu Salvador e me leva para o lar. Isso faz que eu possa estar tão alegre. Amém.